Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast De Frente Comigo. É uma honra ter você aqui novamente, viu? Agora, se você caiu de gaiato, de repente está aqui do nada, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem conteúdo novo, um personagem diferente. Inclusive, falando em personagem diferente, hoje o nosso entrevistado vem lá do sul de Minas, viu? Muita história, o homem é uma das referências da região lá, empreendedor, um paizão, ou seja, muita história para contar, mas daqui a pouco eu te apresento ele, tá? Tudo certo por aí? Então se prepare, a partir de agora é De Frente Comigo. E eu tô muito feliz com o nosso episódio hoje, sabe por quê, meu povo? Outro dia eu tava navegando pela internet e vi muita coisa falando de uma cidade do interior aí que tem crescido muito. Tem se falado muito da cidade de Toledo. Você já ouviu falar na cidade de Toledo, meu filho? Fica lá perto de Pouso Alegre, questão de sul de Minas. Eu achei sensacional, comecei a pesquisar mais, daí não teve outra. Eu tive que trazer aqui no podcast meu amigo Zildo Oliveira, o prefeito da cidade de Toledo. Prazer ter com você aqui, meu irmão. Felicidade imensa de estar aqui hoje, rapaz. Muito feliz, muito honrado Satisfação de estar podendo estar aqui. Como todo mineiro gosta de fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Um prazer te conhecer pessoalmente. Já te conhecia pelas redes sociais e agora tá aqui pela televisão, né? Isso. E também poder falar com o seu público, com a sua audiência aí, conquistar novos amigos, novos relacionamentos. Legal demais, ó, e foi sincero que eu falei, meu povo, eu nem sabia onde era Toledo, com todo respeito, eu sei que Minas Gerais tem cerca de 853 cidades, daí eu comecei a chegar muita coisa pra mim no Instagram, falando de Toledo, não sei o que, comecei a pesquisar, daí eu vi o trabalho legal que você tem feito lá, que bacana, viu? E mais uma vez, obrigado por participar conosco aqui no podcast, viu? E Toledo é um verdadeiro paraíso a ser descoberto. Convido você, toda a sua audiência, para estar com a gente, pra gente tomar um café, comer um queijo. E faltou só o queijo, que eu vi um monte de publicação falando que o queijo lá é bom demais. E é bom mesmo, rapaz. Duvido. Não, né? Vamos trazer aí pra BH pra turma ver. Pois é, meu povo, ó, você tá acompanhando o podcast, seja mais uma vez muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já comenta aqui se você conhece a cidade de Toledo, se quer conhecer a cidade também, que tem muita coisa boa que nós vamos falar dessa cidade maravilhosa aqui, mas também a atuação do nosso prefeitão de lá, que tem feito uma diferença muito grande. Já quero começar falando disso, sabe, Zildo? Eu tava pesquisando sobre você e vi que é a primeira vez que você ingressa nesse meio político e tem feito um trabalho super legal na cidade. Como é que tá sendo esse desafio? Rapaz, eu falo que ser prefeito é muito bom. Você tem ali a oportunidade de diariamente você poder ajudar muitas pessoas, realmente você transformar a vida das pessoas. Hoje, aproveitando a sua audiência, pessoal, os políticos é realmente aqueles que têm condições de melhorar a nossa vida, melhorar a nossa cidade, o nosso bairro, nosso estado e o nosso país. E nunca podemos esquecer que quem contrata, quem coloca esses políticos lá, são vocês. Por isso que a gente tem que ser muito racional na escolha. Você imagina, a população vai lá, põe uma urna, tá ela e Deus. E de repente, ela coloca o futuro da saúde dela, o futuro da educação dos filhos dela, as próprias finanças, porque todos os recursos que o nosso país arrecada é administrado pelos políticos. Então a pessoa fala assim, ó, pode você administrar o dinheiro. Então eu me sinto muito honrado com a confiança que eu recebi da população. Peço a Deus todo dia muita sabedoria e disposição para que realmente eu seja um gestor que consiga melhorar a vida do toledense, dessa cidade que eu sou apaixonado e principalmente por todas as pessoas que vivem lá, cara. E eu sei que é apaixonado mesmo. Meu povo, eu tava outro dia na rede social do Zildo, até mesmo para procurar informações para conversar com ele aqui, e eu vi um vídeo às 5 da manhã, acho que foi ontem, talvez domingo, 5 da manhã você já tava de pé filmando o lago da cidade ali. Falei, que doideira, esse prefeito não dorme, não? Ou é esse empenho mesmo com a cidade? A minha mãe esses dias falou para mim assim, filho, calma, descansa um pouco. Falei, mãe, o dia que eu cansar, eu descanso, fique em paz, fique tranquilo. Eu sou movido por uma paixão, por um propósito, eu faço absolutamente tudo aquilo que eu gosto, cara. E ser prefeito, para mim, faz parte do meu sonho, do meu projeto de vida. Eu tinha 10 anos, nós estávamos numa política, num impasse político em 89, na época lá, e era uma eleição, em 88, desculpa, na eleição municipal, e criançada, cidade pequena, né, já tem a rivalidade até com as crianças. E daí o professor parou a aula e falou assim, ó, vou contar para vocês qual que é a função de um prefeito e a função de um vereador. E na época, os prefeitos podiam dar o caderno com o nome do prefeito, né? E daí o professor deu toda aquela aula, falando o poder da transformação do prefeito, e eu olhei lá, estava escrito, João Gomes da Silva Filho.
Brinquim, que era o prefeito da época. Levantei a mão e falei, professor, um dia eu vou ser prefeito de Toledo. Tinha 10 anos, cara. Que isso, que legal. Aí ao longo da minha vida, esse sonho foi e voltou, mas daí em 2016 aconteceu algo extremamente pesado para que eu tomasse essa decisão. Meu pai descobriu uma doença e infelizmente em 27 dias ele foi embora. Só que no que ele descobriu até o dia da partida eu fiquei muito com ele, sabe? A gente viveu muito junto. Falo que foi a maior faculdade que eu tive na minha vida, foi esses 27 dias ao lado do meu pai. E um dia ele me falou assim, filho, eu vou fazer um pedido para você. Falei, pai, peço o que o senhor quiser, mas esse pedido não é fácil. Falei, não, pode fazer. Eu quero que você seja prefeito de Toledo. Falei, pai... Que missão, hein? Eu entendi que era difícil, mas não tão difícil. Ele falou, não, Toledo merece ter um prefeito que nem você. Se coloque como candidato, trabalhe para você vencer a eleição, inclusive foi assim que eu fiz, vai até as urnas fechar. Se a população entender que você merece uma oportunidade, você vai dar o seu melhor. Faça realmente com Deus no coração, com muita vontade. E se você não vencer, aí você decide. E também eu quero que você cumpra 4 anos de mandato. Se você quiser continuar, você continua. Se você quiser parar, durante os 4 anos, eu quero que você faça o melhor. Então eu sou movido por essa paixão, por esse propósito de vida. Descobri meu propósito ali em 2016 com meu pai, que é ajudar as pessoas, ajudar você, a sua audiência, a ter uma vida melhor. E principalmente as pessoas lá de Toledo, meus clientes, as pessoas que trabalham comigo, a realmente ter uma vida melhor, entender que todos nós podemos viver melhor do que a gente vive hoje. Então eu sou movido por essa energia, por esse gás, por isso que eu acordo às 4, às 5 eu já estou no posto de saúde, conversando com a população. Às 5 da manhã a população se reúne para ir viajar para Pouso Alegre, para Extrema, para as outras cidades, para fazer os seus tratamentos de saúde, né? Que tudo é fora da cidade. Aí ali, cara, um momento que eu aproveito o silêncio para ouvir o que você está achando do serviço, até mesmo resolver alguma demanda do cidadão. Então é incrível. Nessa energia. Eu não posso deixar de notar que quando você fala do seu pai, o olho brilhou ainda mais, né? Claro que é toda uma paixão que você tem pelo que você faz, mas carregar esse orgulho aí de ter conseguido realizar um sonho que também foi do seu pai, sim, e te traz emoção mesmo? Porque eu vejo, seus olhos estão brilhando aqui, cara. Cara, sem dúvida, meu pai é o cara mais generoso que eu vi nessa terra, sabe? Ele é um ser humano como qualquer outro, cheio de coisas boas, também defeitos, mas a bondade dele era questionar. Meu pai viveu pela política, viveu para servir as pessoas. Esse é o maior legado que ele deixou. Esse é o maior legado que ele me deixou, e eu não entendia isso, né? Aí no velório dele, você imagina, meu pai, quando ele foi embora, não me deixou herança nenhuma, nenhum patrimônio. E, cara, foi o velório que eu presenciei que tinha mais gente, e as pessoas iam lá para me abraçar, para contar o que ele tinha feito importante na vida das pessoas. Então eu vi que o ser é muito maior do que ter. Hoje eu sou um empresário, eu gosto, trabalho, gosto de dinheiro, gosto de conquista, gosto sim de ter patrimônio, mas sempre o que eu faço para as outras pessoas está como prioridade máxima. Então, sempre eu estou no meu cliente, eu não foco no resultado financeiro que ela vai me trazer. Isso aqui eu falo nas minhas reuniões com os meus vendedores, com os meus corretores lá. Vamos focar na realização do sonho do cliente. É isso realmente que vai nos trazer a prosperidade e vai trazer a verdadeira felicidade, entendeu? É isso que eu vivo, cara. Esse legado é a maior riqueza. E é o que eu aprendi com meu pai, é o meu maior mentor, sem dúvida. Sensacional. Vamos falar de mais coisas aqui, mas também eu quero falar do Zildo empresário, do Zildo também, que é coach. Gostei de saber disso, acho isso muito legal e é um modelo que você pratica na sua gestão, que eu acredito que é um dos grandes diferenciais. Do pai de família. Falar em pai de família, tem uma imagem aqui que eu quero, já posso colaborar essa imagem? Coloca pra gente aí, Léo. Essa imagem aí, que eu não posso deixar de colocar no início do nosso podcast, que é uma imagem, claro, dando sequência que você falou do seu pai, mas é a sua família. Quem são essas pessoas? Define pro povo aí, ó. Seus 2 filhos aí, não é isso? O meu currículo, né, de empresário, produtor rural, prefeito, eu tenho certeza que foi ele que me trouxe aqui. Mas eu falo que esse currículo é um currículo que talvez eu continue até enquanto fazer sentido para mim e para as outras pessoas. Agora o currículo realmente que vai me conduzir, é o que me dá energia para tocar, né? Essa outra pessoa é realmente a minha família, é ser o pai do João Pedro e da Sara, 2 crianças maravilhosas, extremamente obedientes, amorosas, tenho muito orgulho. Eu falo que a minha maior obra é os 2. Esposa da Daniela, minha guerreira, minha parceira que está sempre comigo ali, linda, maravilhosa, aquele momento difícil que você fala, e agora? Não tem ninguém, você olha pro lado, ela tá lá, e aí? Ela sempre fala, é pra frente, vambora? Vamos continuar? Filho da Dona Bete, embora minha mãe nunca me deu aula, ela é professora, aposentada, mas a única profissão dela foi ser professora, mas eu falo que foi a minha maior professora. Quando ela
Ela fala Zilda Alexandre, o negócio não tá bom. Quando ela fala Zilda Alexandre de Oliveira, aí o BO é grande mesmo. Piorou. Então ela é minha, nas horas que eu preciso, ela tá ali. E o meu pai, como eu acabei de falar, meu maior mentor, filho da dona Beth, seu Zildo, esposo da Daniela e pai do João Pedro da Sara. Esse é o meu maior currículo, é o que eu vou carregar aí com muito orgulho até o último dia que o Papai do Céu quiser que eu esteja nessa terra. Sensacional. Agora eu vou falar um pouco da cidade de Toledo. Muita gente que está nos assistindo, às vezes ainda não foi visitar essa cidade, que você me apresentou, que tem projetos incríveis para torná-la ainda mais uma atração turística para todos nós, mineiros e fora do país, vamos dizer assim. Tem imagem aí, vai rodando para mim, Léo, a imagem que é da cidade, para o povo entender um pouco o que eu tô falando, essa coisa maravilhosa, esse pôr do sol incrível. Que sensação. Fala um pouco da cidade pra gente, Zildo. Quero aproveitar e falar aqui, Tiago, passou a audiência aqui. Pessoal, você que ainda não conhece Toledo, vai lá no nosso extremo sul de Minas, contemplar as nossas belezas naturais. A gente tem muitas montanhas, cachoeiras e o que é legal, gente, tudo muito pouco explorado ainda. Você vai poder viver realmente aquela sensação de uma cidade do interior. As naturezas nossas estão todas preservadas. A gente tem boas festas lá. A gente fez a nossa festa do padroeiro, a festa do fim de ano. Resgatamos o Festival de Violeiro. Vocês vão poder contemplar o pôr do sol mais lindo da região, né, na margem desse lago. Nossa, olha que coisa linda, gente, que tá passando. Sensacional. O nascer do sol. E Toledo ainda se tem qualidade de vida. As crianças ainda têm liberdade para andar nas ruas. As crianças realmente conseguem viver aquela infância que nós tivemos antigamente. E foi uma das coisas que me motivou a entrar na política. Cuidar das nossas crianças e cuidar da cidade sem colocar preço na nossa qualidade de vida. Eu sempre gosto de dizer, pessoal, nós estamos aqui para criar prosperidade, para criar bons negócios, mas a nossa qualidade de vida não tem preço. Então você que quer viver numa cidade realmente fantástica, que tem a qualidade de vida como uma das prioridades máximas, vai conhecer Toledo, mas cuidado, chegando lá vai se encantar com certeza. Não vai querer ir embora. Não, de jeito nenhum. E pra quem não vai querer ir embora, daqui a pouco também vou apresentar um projeto imobiliário que de repente você fica lá, né? Isso é importante. Agora, como é que é a atividade da cidade, a principal atividade econômica da cidade hoje? Então, Toledo foi uma cidade que ela foi construída, hoje a gente ainda tem lá o agronegócio que está quente, o turismo de dia, daquelas pessoas que vão conhecer, ainda está começando a surgir agora, mas nós temos o agro. A gente tem muitas pessoas que moram em Toledo e acabam trabalhando em Extrema, mas não falta emprego na nossa cidade, porque as pessoas que não conseguem trabalhar ali acabam indo trabalhar em Extrema, que é hoje um dos maiores balcões de emprego do nosso país, né? Ela emprega não só a cidade de Extrema, mas emprega toda a região. Então, falta de serviço lá em Toledo não é um problema, mas realmente a gente tem uma segurança muito boa, o índice de violência lá praticamente não existe, sabe? Que coisa boa. Graças a Deus, é uma das poucas cidades menores que tem médico 24 horas, 7 dias por semana. Olha a segurança que isso nos dá, bacana. O conforto que isso traz. A gente lá, criança a partir de 6 meses já são recebidas nas nossas creches, 0 de fila de espera, todas as crianças estão dentro da nossa creche. É uma cidade muito bonita, muito organizada, e tudo isso que eu estou falando não é nem mérito do nosso governo, são coisas que os nossos antecessores, os outros gestores foram construindo. Mantendo essa cultura. Mantendo a cultura de realmente organizar a cidade, deixá-la muito bem cuidada, sabe? Deixa eu aproveitar que também que estou falando da cidade, eu brinquei aqui com relação ao projeto de empreendimento lá para quem quer morar, né? Mas vamos falar desse lado também do empresário, né? Hoje você também trabalha com chacreamento, essa região toda. Tem imagem aí para colocar, Léo? Coloca aí pra gente, inclusive, esse aí empreendimento que você conduz aí, né? Fala pra gente também desse empreendimento aí, Zildo, que eu fiquei curioso, gostei disso aí, viu? Bem, eu quero começar dizendo o seguinte, pessoal, independente do seu sonho, ser pequeno ou grande, vá em busca dele, saiba que, por maior que ele seja, é realizável. Isso aí é um sonho que começou muito modesto lá atrás. Eu com meu sócio, o Queijinho, a gente viu que as pessoas começaram a vir de São Paulo, de Campinas e comprar terreno ali para ter sua chácara. Mas tudo sem infraestrutura, sem documento. Falou, vamos fazer um negócio certinho, organizado, que a pessoa tenha escritura, que a pessoa tenha a pavimentação, tenha água, tenha luz, iluminação, um negocinho bem feito. E todo mundo começou, vocês é doido, rapaz, onde vocês estão com a cabeça de mexer com isso? Não dá certo, e a gente começou esse sonho. Na época, o primeiro loteamento que a gente lançou eram 70 terrenos, aí a gente fez uma conta, não vamos esquentar a cabeça, vai vender 7 por ano,
durante 10 anos a gente vende tudo. Hoje nós estamos no nosso 13º ano de sociedade, 13º ano da Zil Empreendimentos lá em Toledo. Já temos mais de 1.000 negócios feitos, mais de 1.000 sonhos realizados, um índice de satisfação dos clientes altíssimo, e a gente acabou se tornando uma referência na região. Esse loteamento de baixo aí é o Residencial Cachoeira. Tem uma história legal que eu preciso compartilhar. Bem arborizado, bonito até. Isso, e ele tem uma cachoeira dentro dele, do lado da cidade, que chique. e uma cachoeira dentro do loteamento. Imagina. Sensacional. E nós estamos a 100 km de São Paulo, 100 km de Campinas, muito bem localizado. O dia que eu sonhei em fazer esse loteamento, eu morava numa casa emprestada, cedida pela família do meu sogro, e por uma triste infelicidade, o telhado da casa tinha caído. Nossa. E eu não tinha condições de arrumar o telhado. O telhado estava caído, coberto com encerado preto. Quem era de Toledo vai lembrar dessa história. Eu sei que esse negócio de viver sem telhado não funciona, não. Você sabe, eu sei que não é fácil, não. Lá eu consegui resolver. E daí o senhor, na época, o seu Lista Carola, contou para mim que ele estava querendo vender esse terreno. Eu falei, seu Lista, não venda não, rapaz. Lá dá um loteamento lindo. Eu já tinha esse sonho de fazer um loteamento. Aí falei, rapaz, queria tanto comprar esse terreno do senhor. Aí ele, ingenuamente, ele, de uma forma assim carinhosa, ele olhou pro telhado da minha casa, porque nem estava de frente da minha casa, caído. E eu não tinha dinheiro nem para dar entrada no loteamento que eu estava sonhando em fazer. O que esse cara Por que tá falando? eu tô contando isso? Para aproveitar que a sua audiência, tenho certeza que tem muita gente que tá tendo um sonho grande que fala, isso aí não é para mim. É para você sim, você tem que sonhar, acreditar, pedir pro Papai do Céu abençoar, criar um plano estratégico, desenhar ele do jeito que você quer, você vai conseguir. Inclusive, aproveita aí, me segue lá, Zildinho Toledo, posso te ajudar a chegar no seu sonho mais rápido que você pensa. Como diz Paulo Vieira, né? O melhor ainda está por vir, não é isso? Tem essa frase? Exatamente, cara. Que massa, Isso cara, aí. que legal. E aí, daquele telhado caído, você tornou dono do trem todo lá, rapaz? Que chique. E hoje a gente tem aí um orgulho em dizer que a gente ajudou mais de 1.000 famílias a realizar o sonho de ter a sua chácara, ter a sua casa própria. Hoje a Que nossa legal. empresa movimenta muito a construção civil, geração de impostos, geração de emprego. É uma das principais empresas lá de Toledo. Você acha que essa referência, você como um empreendedor de referência, um empreendedor que sonha, que acredita, que faz acontecer, te torna também um prefeito diferenciado, Zildo? Com certeza, porque o que aconteceu? Para me ser prefeito, eu me programei. Eu me preparei para estar no cargo de prefeito. Usei toda a expertise que eu adquiri ao longo dos aprendizados com a vida empresarial, o que eu aprendi que deu certo, o que deu errado, e falei, não, tem que levar a minha melhor versão para ser prefeito de Toledo, porque o que eu falo, administrar o que é da gente é responsabilidade da gente. Agora, se administrar o que é de 7.500 pessoas, cara, a responsabilidade é muito grande. Cada passo errado que eu der, eu vou prejudicar 7.500 pessoas. Cada passo certo que eu der, eu vou beneficiar 7.500 pessoas. Então, tem muita responsabilidade com a gestão pública. E é um modelo que todos os políticos deviam seguir. E foi isso que me deu, aí no primeiro ano, a cidade de Toledo foi extremamente abençoada. Primeiro, lógico, por Deus, e segundo, por esse plano estratégico, pelos mais de 460 servidores que acreditam em mim, acreditam nesse sonho gigante da gente fazer Toledo ser reconhecida como uma das melhores cidades para se viver da região. Então, o pessoal embarcou todo mundo junto e a gente está fazendo Toledo realmente ser uma referência em gestão pública Eu da notei, região. inclusive, aqui, ó, quer ver? Eu tenho alguns números aqui, ó, que apenas 12 meses a cidade viu resultados concretos. Renovação da frota de veículos, mais de 6 milhões investido, creche, escola, moradia, ou seja, teve um resultado positivo. O povo tá percebendo isso, né? Notório a coisa toda, não é isso? Com certeza. Você pegar uma cidade que nem Toledo, que não tem arrecadação própria, a gente construir aí, ao longo do ano, você pega uma creche de 3 milhões, 2 ampliações de escola, que são mais de 2 milhões, laboratório de informática, biblioteca, renovação de frota, são 27 veículos ao todo. Entre esses 27 veículos tem ônibus, van, 3 máquinas, 3 caminhões, veículos, 6 milhões e meio. Uma cidade pequena é algo gigantesco. Uma nova UBS que a gente está fazendo, tudo isso aí, tá pronto? Não está pronto, mas o recurso está em caixa. Entendeu? Então a gente construiu o principal, que é ter o dinheiro para fazer. E prefeitura é tudo muito burocrático, demorado. Mas está lá, eu não estou divulgando aqui nada que está sendo projetado, que vai acontecer, que precisa de recurso. As obras não aconteceram, mas os recursos estão disponíveis, obras licitadas em andamento. E tudo coisa com planejamento, pensando aí, pelo menos a médio e longo prazo. Que não adianta você fazer uma obra pensando no seu mandato.
Você tem que pensar nela no mínimo em 10 anos, entendeu? Que legal. A nossa equipe até conversamos na semana passada, vamos trazer um prefeito aqui da cidade, destaque e tal. E aí nós percebemos que o seu perfil é bem diferente dos demais. Não tô colocando, assim, com toda modéstia, dizendo, eu falo no modo de conduzir. Conversei, poxa, mas por que esse moço tem um perfil diferente? Ali eu comecei a entender a sua formação, talvez, na área de gestão de pessoas, a sua condução com base na formação que você buscou. Isso te torna com pensamento e um olhar diferente, que acaba quebrando, né, aquele modelo de prefeito antigo que a gente tem. Inclusive, coloca a imagem pra gente. Eu queria compartilhar um momento que você tem feito alguns simpósios, palestras e capacitando as pessoas a partir da escola. Isso eu achei incrível, ó. Esse aí parece que é a imagem do simpósio, esse de cima. Explica pra gente o que acontece aí pra quem assiste, inclusive pros prefeitos que estão nos assistindo de outras cidades, que às vezes podem espelhar em você como perfil de gestor, né? A gente sabe que todo mundo tem seu lado bom, tem seu lado importante, que a gente pode pegar esse filtro, né? Fala pra gente o que aconteceu e que eu gostei demais dessa abordagem, Zildo. Bom, são duas coisas diferentes aí. Primeiro, que eu vejo que todo governo que realmente quer fazer a transformação, ele tem que investir em educação. Não tem plano B. É a base, não tem jeito. É a base de tudo. Se a gente pegar aí os principais países que realmente se tornaram referência, as cidades, investiram em educação. Eu não sei por que os políticos têm tanta resistência. Mas investir em educação não é investir na matemática, na história, na geografia, não. Investir na formação de seres humanos, na transformação, preparar as nossas crianças, nossos jovens para o futuro, que cada dia está mais desafiador por conta da tecnologia. Então, eu gosto de dizer, a maioria dos passos que o nosso governo dá é para educação. E o gestor, quando ele senta numa cadeira, ele tem que entender que é muito rápido, é muito curto. 4 anos, cara. Do meu governo já estão encerrando 14 meses. Então eu levo contado, porque eu tenho que saber o que eu vou entregar. Eu tenho um contrato com o cidadão de Toledo que ele vai se encerrar dia 31 de dezembro de 2028. Lá eu vou prestar conta para eles. Então, se eu não tiver bem definido o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, seu compromisso com o povo, né? As coisas não acontecem. E eu já estou no 6º ano. Essa imagem de baixo aí, eu vou na escola estadual lá de Toledo, vou no Espereiros, uma escola do bairro que tem, e acabou esse negócio dando certo. Outras escolas me convidam, inclusive agora. Daqui 15 dias eu vou estar em Munhoz, numa cidade vizinha, com os alunos, falando com os jovens. Aquele papo ali é com os alunos da parte de baixo ali? A parte de baixo é com os alunos, os jovens que legal. Do colegial que a gente fala lá, né? O que você fala com esse povo aí? Todo sonho é possível. Eu gosto de dizer para os jovens, nós não temos plano B. Vocês são a única opção que a gente tem no futuro. Basicamente eu falo para eles, andem com as pessoas certas, afastem-se das pessoas erradas. Eu gosto de dizer assim, ó, anda no mínimo com pessoas iguais a você, mas preferencialmente com pessoas melhores do que você. Sonhe em grande, independente do tamanho do sonho que você estiver, sonhe em grande, porque ele é possível. E corra atrás, crie um planejamento de meta, e estude inteligência emocional, educação financeira, ame o empreendedorismo, goste da repreensão e principalmente busque a sabedoria. Porque hoje o nosso conteúdo que está sendo fornecido para as nossas crianças e para os nossos jovens, eu digo com toda certeza, é falido. Eu sempre fazia isso quando eu estava com os jovens. Eu pegava um diploma simbólico, né? Falava, sabe quanto vale o diploma que vocês têm hoje? Eu amassava, nada. Contador, advogado, jornalista, repórter. Gente, não adianta se a pessoa não tiver uma pegada empreendedora, se ela não souber se vender, se ela não tiver uma comunicação boa, não souber se apresentar, não tiver um fortalecimento emocional, ela não consegue chegar em lugar algum. E eu encerrava dizendo, ó, a única profissão que você tem um emprego garantido hoje é o de médico. E, cara, eu vim pro governo. Se eu te contar que hoje, até um médico formado hoje, ele está tendo dificuldade para encontrar trabalho. Que isso? Está extremamente desafiador, porque o cara tem hoje o conhecimento, tem o diploma, mas ele não sabe se relacionar. Eu, ao longo desse mandato, no primeiro ano, eu infelizmente, tive que demitir 8 médicos. Imagina, cara, lá a gente tem uma empresa que faz gestão dos nossos médicos, isso. Mas todo médico que trabalha hoje, não vou dizer todo, porque é dinâmica, acaba mudando, mas a maioria dos médicos eu conheço, fui lá, olhei no olho dele, conversei com ele, vi se eu sentia segurança, se ele serve para atender o meu filho, que inclusive passam, mesmo eu tendo plano de saúde, meu filho, minha filha, passa lá no nosso posto, estudam na escola pública de Toledo, mesmo eu tendo condição, eles podiam estar numa escola particular, mas não, estão na escola pública de Toledo. Eu acho que isso é um modelo político que funciona. Serve para mim? Sensacional. Não serve para a minha população. E todos os políticos deviam pensar dessa forma. Planejar o que eu quero
para a minha cidade, o que eu quero para o meu povo, como que eu vou transformar. E levar essa consciência lá para a educação. É isso. E o que eu acho legal é que, pensa só um jovem passando por esse processo, ouvindo essas lições, essas experiências da maior autoridade da cidade, ele já, peraí, coisa séria ali. Isso é muito legal. E eu nunca tive um prefeito visitando minha sala de aula, não, rapaz, coisa chique, hein? E eu falo para eles exatamente isso, falo, gente, sabe por que eu tô aqui? Porque eu apanhei muito para me chegar onde eu cheguei. Sou muito pequeno, não estou dizendo aqui, mas eu me considero hoje com condições para compartilhar um pouco com vocês, até mesmo do que deu errado na minha vida, para que vocês não tenham que apanhar. Principal coisa, eu não tinha ninguém para me dizer que eu podia ser melhor, que eu podia ser maior, como você acabou de falar, que o meu melhor ainda está por vir. Cara, tem muita coisa para aprender, eu aprendo com meu filho, aprendo com qualquer criança, eu vou na escola, as crianças falam, tio, por que o senhor não faz tal coisa? Caraca, velho, porque eu não tenho o olhar da criança. Como que eu vou fazer uma gestão para criança? Eu fiz um parquinho novo lá no nosso lago lá. Eu fui ouvir as crianças. O parquinho é para eles. Adianta eu fazer do meu modelo, do meu jeito? Eu não vou escorregar. Entendeu? Então a gente precisa ter olhar. Eu vou fazer algo pro idoso, eu tenho que ir lá. Eu fui na praça. Chamaram a minha atenção, as tiazinhas lá. Ô, tá faltando banco na praça. Para nossa festa de São José, eu vou levantar a mureta lá da praça para que as senhorinhas possam sentar. Eu vou muito pouco na praça, eu não tenho tempo, então eu tenho que ouvir quem? Quem tem a demanda, quem usa a praça, entendeu? Que legal. Agora você falou um negócio de criança, é interessante isso, que a criança, o mais jovem, às vezes não tem... o pensamento dele é livre. Ele acha que tudo pode acontecer. E essa liberdade amplia, às vezes, nós somos adultos, né? Que estamos com um pensamento mais fechado, uma visão mais focada ali, não percebemos, né? É interessante ouvir até os pequenininhos. Gostei disso aí. Agora, tem outro também evento que mostramos naquela imagem, que você tem informação para os professores. É uma outra pegada? Como é que funciona? Muito bem lembrado aí, Papo. O que acontece, pessoal? Hoje... Essa imagem aqui de cima ali, não é? É a de cima, isso. Esse aí é o nosso segundo... Exatamente. Esse é o segundo simpósio que a gente fez. Eu entendi que se a gente quer realmente transformar a nossa educação, ela tem que começar com os nossos professores. Então eu fui lá, conversei com eles, a gente se reuniu 1, 2 vezes, e eles pediram ajuda. Falaram, ó, então beleza, se realmente essa transformação é possível e é necessária, nós queremos fazer, mas nós precisamos nos capacitar. Então o que a gente fez? A gente levou no nosso primeiro simpósio, a gente teve coach, psicanalista, psicólogo, comunicadores. Uma imersão praticamente? Foi quanto? Exatamente, uma imersão de 2 dias. Uau, legal. Professores, monitores, todos os profissionais da educação foram convidados. Ninguém foi obrigado a comparecer, mesmo sendo em dia de trabalho. Falei, ó, eu quero que venha quem quer viver essa transformação. E, cara, para minha surpresa, para minha felicidade e pro bem do futuro de Toledo, a grande maioria compareceu. E o principal, no final, elas se sentiram impactadas e transformadas e me agradeceram. Eu falei, caraca, velho, como realmente foi bom e foi transformador. Tanto que pediram o segundo e a gente fez esse, que já é o segundo agora, antes do volta às aulas. Novamente a gente deu uma renovada, trouxe uma nova energia, um novo gás ali, inclusive com técnicas, ferramentas, não é nada só motivacional, realmente com mudança de comportamento. Ó, vocês vão fazer assim, assim, assado, que vai realmente mudar a vida da criança. Principalmente como funciona a mentalidade infantil, comunicação infantil. Hoje a gente tem um aumento das nossas crianças especiais. Como lidar com isso? A gente precisa de profissionais que venham nos orientar e falar como que é, como que funciona, o que a criança sente, para que a gente tenha sensibilidade e consiga ter assertividade na vida daquela criança. Agora, interessante que talvez esses professores não tiveram essa oportunidade em outras gestões, né? É novo para eles também ter uma capacitação nessa pegada, desse tipo de... Porque é uma coisa da sua gestão, da sua visão, que você acredita, né? Exatamente. E se a gente voltar um pouquinho para trás, como eu estava falando do jovem, os outros gestores não trabalharam isso porque eles não viveram isso. Talvez muitos prefeitos, secretários de estado, secretários municipais hoje, nem saibam do que a gente está falando e está tudo bem. A gente não está aqui condenando ninguém. Mas, pessoal, as pessoas precisam entender que nós estamos num novo tempo. Hoje é um novo tempo, hoje nós estamos na era da tecnologia. Por que uma criança quer saber? Não que eu estou falando que a gente tenha que tirar isso, mas porque uma criança precisa saber da história do nosso país, se está tudo aqui, acessível na hora que ela quiser, no momento que ela quiser. O que ela precisa realmente é ter um comportamento, saber se comunicar, saber chegar numa entrevista de emprego,
saber chegar numa prova e estar emocionalmente forte para não ficar desestabilizado e ir mal numa prova, mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, não conseguir fazer uma prova bem feita, não conseguir passar num exame para tirar uma CNH. Isso aí o que é? Falta de fortalecimento emocional. E o que acontece hoje? Por conta da tecnologia, nós estamos ficando muito ociosos. Essa nova geração, saiu um estudo recente agora, que essa nova geração vai ser a geração mais ansiosa e depressiva da história da humanidade. Olha o perigo que nós estamos vivendo, gente. Se a gente não combater isso, o que vai ser do nosso futuro? Tratar as emoções desse povo. O que vai ser das nossas crianças? Agora, se ela souber lidar com as emoções dela, ela vai ter um casamento melhor, ela vai se relacionar melhor com os pais, e com certeza ela vai ter os melhores empregos, a melhor vida financeira e vai ser realmente feliz. Gostei disso, viu, Zildo? Inclusive, eu acho que vai virar modelo para muitas cidades do interior. Deixa eu falar com o povo que tá nos assistindo. Você tá gostando desse bate-papo? Tá gostando desse conteúdo? Achei super legal a abordagem do prefeito aqui, tratando a inteligência emocional com base nos servidores, viu? Achei isso top. Você já é inscrito aqui no canal? Deixa eu te perguntar, porque às vezes você caiu de gaiato e não é inscrito ainda. Deixa eu te falar, meu filho, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana tem conteúdo novo aqui, novos personagens, com histórias inspiradoras, assim como do nosso amigo Zildo aqui. Então, se inscreva, não posso deixar de pedir não. Agora volta pra cá, porque eu quero falar sobre essa questão da inteligência emocional. Gostei demais disso. E acho muito legal, e vejo que isso é o futuro, sim. Nós temos que tratar disso, é o futuro, tratar as emoções. Porque, por exemplo, você tem aqui na capital postos de saúde que são necessários guardas municipais ficarem ali, certo? Tudo bem, tá tudo certo. Mas muitas vezes aqueles agentes estão ali para proteger o servidor. Por quê? E aí, com todo respeito aos servidores, isso aqui eu tenho que deixar registrado, mas por muitas vezes, incompetência emocional deles não saberem lidar com o cidadão, que é o usuário que chega ali ferido, revoltado. E aí gera aquele conflito. Eu acho muito que a sua ideia, Zildo, possa contribuir também com a segurança pública. Porque uma vez que o professor sabe lidar emocionalmente com o aluno, não vai ter conflito. Uma vez que o servidor da área da saúde vai emocionalmente saber lidar numa condução, vai gerar menos conflito. Isso gera impacto em várias áreas da vida. Por isso que eu falo, esse modelo que você está implementando na sua cidade vai virar modelo para outras cidades do interior. É reflexo, não tem jeito não, é consequência, não é mesmo? E é isso, é muito bem colocado o que você falou. Se gerou um conflito, algo de errado aconteceu. Não pode ter o conflito. Porque quem que tem que estar preparado? O servidor. A responsabilidade é dele estar pronto. Porque, pô, eu chego num posto de saúde, eu tô com a minha mãe, com meu filho, ou eu tô doente, a única coisa que eu não tô é preparado emocionalmente para lidar com aquilo. Sem dúvida, Quem você já tá chegou numa emoção diferente. Então, é nossa função como gestor preparar o servidor para essa situação. Ele tem que entender que ele vai estar ali no atendimento num postinho de saúde. Cara, ele vai lidar com pessoas estressadas, com dor, irritada, querendo ser atendido o mais rápido possível. É a mãe, é o pai, é o filho que está ali. E é absolutamente normal. E nós temos que falar, senhor, calma, nós estamos aqui para te atender da melhor forma possível, o mais rápido possível. Mas entenda, graças a Deus em Toledo a gente não vive tanta a superlotação, mas mesmo assim os conflitos acontecem. Mas nós temos que enfrentar de frente, olhar no olho do cidadão e fazer com que ele entenda que a gente está ali por amor, por dedicação e fazer as coisas acontecerem. Mas você tem que ensinar. Isso você tem técnica, que ir lá mostrar, tem técnica para isso. Tem que mostrar isso para nossas atendentes. Inclusive, fizemos reuniões e reuniões com as nossas atendentes de toda a rede municipal, falando exatamente o que você falou aí. A gente viveu isso lá em Toledo já no nosso mandato. E agora a gente vai fazer o concurso público, vai chegar novos servidores e a gente vai preparar eles para que o cidadão se sinta valorizado e respeitado lá. E também tem outro detalhe. O cidadão que ultrapassar o limite, nós estamos lá para fazer, eu falo que eu visto a camisa do meu servidor. O cidadão tem que entender que o servidor também tem que ser respeitado. Cidadão. É um cidadão e tem que ser respeitado. Deve. Então eu falo que eu enfrento quem for por eles. Eles estando dentro da razão deles, pode contar comigo, entendeu? Gostei demais disso aí, viu? Legal demais. Acho que isso aí vai pipocar para todo canto. Eu quero aproveitar então, inclusive, eu queria que você desse um recado então para outros prefeitos que às vezes não têm essa mentalidade, não têm essa visão de que pode sim mudar, conduzir a prefeitura deles com olhar mais de gestão de pessoas, que eu acho que é isso que resume a sua gestão, não é isso? O que você diria para esses prefeitos que não têm essa pegada ainda, Zildo? Pô, quem sou eu para ensinar, né? Eu vivo aí no mundo dos prefeitos e, cara, o Brasil nosso é muito abençoado, pelo menos aonde eu vivo, tem muito prefeito com vontade, que realmente está fazendo a transformação na cidade deles. Mas eu vejo que falta, às vezes, a técnica, falta o planejamento, falta as metas e falta, principalmente, construir os relacionamentos certos.
Meu pai lá atrás, uma vez, me falou assim, filho, se você tiver que escolher entre um monte de dinheiro e um bom relacionamento, não pensa duas vezes. Pega o bom relacionamento. Porque o monte de dinheiro, um dia ele vai acabar. O bom relacionamento, ele vai produzir frutos o resto da vida. E eu, 14 anos, vou entender disso agora, nem bola. Mas em algum momento da minha vida eu acordei e falei, cara, tudo que eu construí foi através do meu bom relacionamento. Hoje você vê, ó, eu tô no agronegócio, eu tô lá no ramo imobiliário, tô na prefeitura, e tudo tá funcionando e funcionando perfeitamente. São pessoas boas, pessoas capacitadas que estão fazendo tudo construir. Então, eu invisto sempre nos relacionamentos. A maior dica que eu dou para todos os prefeitos, crie um plano estratégico, saiba exatamente o que você quer para sua cidade, para o seu estado, para o seu país, deputado, o que eu quero fazer com o meu mandato e construa bons relacionamentos. E é claro, né? Caráter, ética e sempre sabendo que tem um papai lá em cima olhando por nós e nos cobrando, porque a gente que tem o dom, tem o poder da autoridade que é instituída pelo povo e por Deus, cara, isso aí é muito perigoso. Cuidado daqueles que estão desonrando esse legado aí. Tenho certeza que vai ser cobrado. Um acréscimo importante, se capacite, né? Sim, se ele não tiver inteligência para entender que a capacitação é o caminho, tem muitos prefeitos que acham, não, eu sei conduzir do meu jeito aqui, mas a capacitação muda muito, né? Eu fiquei 8 anos se preparando? Me preparando para esse dia. Eu sabia que o momento certo seria em 2024. Ó, meu pai, 2016, ele me falou. E eu fiquei, vou, não vou. Mas mesmo eu não tendo certeza se eu ia ou não... Se preparou. Fui me preparando. Eu sabia. Formação em coach que você falou. Eu fiz justamente para me ser prefeito, Toledo. Por quê? Você imagina como seria a minha vida hoje sendo caluniado, um monte de mentira, porque infelizmente toda cidade tem aqueles caras que falam sem prova, falam um monte de asneira e tal. Você imagina como eu estaria emocionalmente abalado. Mas diz que a árvore que dá fruto leva pedrada, mas não tem jeito não. Faz parte do jogo. E eu me preparei para esse momento. Me preparei como eu ia realmente fazer uma gestão diferente, como realmente eu ia conseguir passar por 4 anos na vida de Toledo. Eu tenho certeza absoluta que o Papai do Céu vai me ajudar, vai deixar uma história bonita para ser contada. Eu falo que eu não busco ser o melhor prefeito que Toledo já teve. Eu busco ser a minha melhor versão. Eu tenho que, ao final do meu mandato, eu olhar para trás e falar, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer. Não quero ser comparado com ninguém, eu quero ser comparado comigo mesmo, porque eu falo que nós somos nosso maior inimigo, né? Exato. Maior. Inclusive, falar em comparação, daqui a pouco eu vou trazer um pouco do seu menino, que eu tô achando que vai seguir o caminho aí, daqui a pouco nós vamos tratar disso. Mas antes eu queria falar, eu acabei esquecendo aqui, rapaz, o podcast é assim mesmo, a gente vai lá na frente, volta, da sua entrada no agro. Eu achei isso legal, tem uma história legal, que você partiu rumo a Goiás aí, e se aventurou, e hoje faz parte aí desse meio agro aí. Conta um pouco dessa inserção sua no meio agro. Rapaz, essa foi uma jornada fantástica da minha vida. Em 2009, ó como é que é. A vida é interessante. Eu fui para lá para trabalhar com o Vicente. Eu fui como empregado. Inclusive o Vicente é quem eu acabei enfrentando depois na política agora. Olha só. Na última eleição. Ele foi prefeito de Toledo por 5 mandatos. Um baita de um gestor. E na época eu fui com ele como trabalhar de empregado dele. E eu vi lá a maior oportunidade. Eu sempre quis... lá em 2009 eu não sabia nada do que eu sei hoje. Eu só queria ficar rico. Não entendia nada sobre prosperidade, sobre mentalidade. Então eu só queria ficar rico. E vivia buscando uma oportunidade na vida de ficar rico. E lá eu vi que falei, cara, é aqui, o agronegócio. E até indico para as nossas crianças, eu falo que o agronegócio é um dos negócios mais promissores do nosso país ainda, cara. É sem dúvida um caminho curto para a prosperidade. Quem realmente faz bem feito e faz com amor, o resultado acontece. E daí fui em 2009 como empregado. Em 2012, Deus nos abençoou com uma sociedade fantástica. Fui eu e mais alguns amigos, todos trabalhando de empregado. Aí a gente decidiu seguir carreira solo. Na época, a gente plantou 27 hectares, tinha 8 sócios, pra você ter ideia. Nós íamos num golzinho, sem ar-condicionado, sem nada, de Toledo a Goiás, dá 915 quilômetros. Senhora, você tá doido. 5 homens dentro, cheio de alimento dentro do carro, porque nem dinheiro, recurso para nós comprar as coisas lá não tinha, então nós comprávamos em Toledo. Já levava, cada um levava seu queijo. Lá tinha, cada um levava seu queijo, a gente ia para lá. Então foi uma jornada fantástica aí, de muito desafio, muita dificuldade e muita coragem, sabe? Mas aí em 2002 a gente conseguiu uma sociedade com um grupo sólido, que já era um grupo muito bem estruturado na época, que é a G4 Batatas, e é esse nome que a gente leva até hoje. E graças a Deus abençoou, hoje a gente está aí entre as 10 maiores
produtores de batata de mesa hoje do país. Que legal. Planta aí em torno de 700 hectares de batata ano. Estamos presentes em Goiás, no Triângulo Mineiro, agora estamos no Sul, pela nossa primeira jornada em Santa Catarina e no Paraná. Então, graças a Deus, prosperou bem. Mas é o que eu falo, são pessoas. Hoje eu tenho meus sócios, os dois Maurício, que conduzem lá com uma excelência gigantesca. Então, o negócio está acontecendo, está movimentando. Na imobiliária tem o Queijinho que está fazendo acontecer. Eu falo que Deus me abençoou. Meu maior presente são as pessoas boas que Deus colocou na minha vida e são eles que fazem as coisas realmente acontecer, entendeu? Mas a gente atrai. Quando a gente é do bem, a gente acaba atraindo pessoas assim também, pode ter certeza. Hoje a gente, no ápice da nossa colheita, a gente emprega aí, chega a empregar quase 200 pessoas dia, entendeu? Movimenta bastante impostos para o nosso país, movimenta muita gente. Se for converter isso aí em alimentos, são 2 milhões de pessoas na nossa produção sendo alimentada por dia, entendeu? Com a nossa produção. Então, isso aí é um orgulho. Muito, você tá, né? Doido. Então, você vê que a satisfação é o que eu falo da prosperidade, né? Não tá no que você ganha com dinheiro, tá naquilo que você movimenta. Você pensa, caraca, velho, hoje tem 2 milhões de pessoas que tá comendo aquilo que eu faço parte daquilo que eu produzi, né? É muito bom isso, né? Caraca, não, batata. Batata, é isso aí. E o melhor ainda está por vir. Muita coisa boa vai vir nesse ramo também. Ó, vamos dar uma quebra no nosso podcast. Todo podcast eu crio um quadro aqui, o seu não é diferente. Topa fazer um desafio de um quadro? Vamos. Nem combinei com você. Mas, Léo, bota aí, meu filho, o nosso quadro Prefeito Sem Gravata. Coloca aí, meu filho. Pois é, meu povo, é nosso quadro Prefeito Sem Gravata. Gostou? Ficou bonitão na foto ali? Tá bacana, vendo? sem gravata. Legal. Eu acho legal falar isso, Prefeito Sem Gravata, porque você sai daquele modelo padrão que o povo tem muito sério, aquela coisa toda, e como você é uma pessoa de proximidade, de pessoas, eu achei que ficou legal, conectou isso aí, né? Uhum. Pois é. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas pra você, você responde papo reto, se não quiser responder também, não tem problema não, que ninguém vai ficar triste com você não, entendeu? Tá. Só os meninos ali que ficam olhando, encarando demais, mas tá tudo certo. Responde pra mim, ó, só. Você como pessoa, isso eu já vi, mas é uma pergunta que eu tenho que registrar pro povo aqui. Você é mais da manhã, da noite, como é que é, o prefeito? Sem dúvida, o milagre da manhã, né? Sempre. É transformador na vida de qualquer ser humano. Por que amanhã? Rapaz, se tem um momento que você tá mais equilibrado, mais centrado, seu raciocínio é mais lógico. O poder de entrega que você tem na manhã, tudo que você for produzir, concentra na manhã. Tudo aquilo que você for fazer de importante, concentra na manhã, que você vai ver que a sua vida vai ser muito mais produtiva. Por isso você fez reunião com o secretário às 5 da manhã, aliás, faz reuniões, e aqui eu quero registrar isso, meu povo. Você já parou pra pensar? Se o povo da prefeitura da sua cidade acorda às 5 da manhã pra discutir assunto da cidade, é por isso? Exatamente. A gente fazia reunião às 7. E eu via que não tinha tanta produtividade, porque o celular acabava invadindo a nossa reunião. E é absolutamente normal. Porque tem a saúde, tem a educação, tem a assistência social, tá tudo rodando. E o pessoal tava ali no celular. Falei, tem que mudar isso. Aí, como eu já sou matutino, acordo às 4 da manhã, falei, a partir de agora essa reunião vai ser às 5. E assim foi. E, rapaz, você acredita que até os secretários estão satisfeitos? Porque tá todo mundo focado. A cidade tá dormindo, nós estamos discutindo o que a gente fez, o que deu certo, o que precisa ser melhorado, e estamos planejando aquilo que a gente vai fazer. E isso tá dando um resultado fantástico. Que legal. Vai ter um cafezinho da manhã especial. Com certeza. Opa. Zildo, conta pra mim, a decisão mais difícil pra você como prefeito até hoje? Cara, essa eu não posso ser muito assertivo, ela é um pouco mais complexa. Essa decisão eu ainda não tomei. Hoje, eu tenho um grande projeto lá, que é a escola em período integral. Porque eu preciso colocar as crianças o dia todo na escola, pra gente ter esporte, ter inteligência emocional, educação financeira. Só que para mim fazer isso, eu preciso hoje de uma escola. Porque as crianças estão estudando cedo e à tarde. Para mim colocar elas o dia todo, eu preciso de mais uma escola, para que elas possam ficar o dia todo. E essa obra é muito cara. Para uma cidade que nem Toledo, é difícil. Eu já fui no plano A, no plano B, no plano C, governo do estado, governo federal, deputado, senador, fui em tudo quanto é lugar. E as coisas estão travando. Agora apareceu uma oportunidade. Um financiamento de 12 milhões de reais para uma cidade que nem Toledo. Então você falou, a decisão mais difícil, eu não tomei. E aí? Eu comprometo os meus futuros gestores, porque vai ser uma dívida que vai ficar parte para eles pagar. Ou fico quieto, me calo e nego esse direito das crianças de Toledo ter uma educação de referência, uma educação a nível que poucas escolas particulares têm, as crianças vão ter lá em Toledo, na escola pública.
É uma decisão que eu ainda não tomei. Aí que tá. Então você perguntou, a resposta é essa, eu não tomei. Vou pedir para Deus muita sabedoria. Tô ouvindo a população, tô ouvindo os vereadores e os políticos mais experientes para me tomar essa decisão. O que mais te irrita na política? Essa é fácil. A hipocrisia, a mentira, políticos defendendo em discurso aquilo que eles vivem nos gabinetes às escondidas, e o que é pior, a população de olhos fechados sendo enganada. Essa para mim é uma das coisas mais tristes que eu vejo na política, cara. Agora, o que mais te motiva a continuar lutando por Toledo? Essa é fácil demais, a transformação. Cara, como é bom você poder ajudar as pessoas, cara. Como isso me dá energia. Como é bom você chegar e ver uma criança feliz, satisfeita, por estar com um simples brinquedo, você entregar um uniforme para uma criança e você ver a criança com aquele brilho no olho, tendo orgulho de vestir o uniforme da escola dela. Você poder ajudar uma pessoa, de repente, a fazer uma cirurgia. Você está construindo uma creche, que você sabe que as crianças vão estar lá dentro. Eu falo que eu não estou nem um pouco preocupado com placa. Porque os prefeitos querem ter placa, né? Com o seu nome lá. Eu não, cara. Eu quero ver as crianças dentro de uma creche nova, moderna, diferente, entendeu? É isso. A transformação é o que me motiva. Você pode compartilhar um sonho que você ainda não realizou, por exemplo? Aí eu volto na outra. Escola em período integral. É a única forma da gente transformar a vida da nossa Toledo, a vida do nosso estado de Minas Gerais, do nosso Brasil. Nós precisamos fortalecer as nossas crianças emocionalmente, ter educação financeira, ter esporte. Você imagina, se a gente tiver uma população praticando esporte, cara, nós vamos ter menos pessoas no nosso pós-saúde. Mostrar realmente para as nossas crianças o que é um gestor público. Nada mais é do que um empregado contratado por eles. Eles têm direito de cobrar, têm direito de ir lá cobrar os seus deveres, mostrar tudo realmente que aconteceu. Você imagina como que o nosso país, o nosso Brasil, o nosso estado vai realmente mudar, cara. Se a gente mostrar realmente para eles como que eles têm que votar, como que tem que ser. Projeto de futuro, né? Sim. Realmente é algo transformador, né? Mas pouco apoiado. Agora, pensando nisso, como é que você imagina Toledo daqui a 8, 10 anos, por exemplo? A referência. Sendo reconhecida como uma cidade referência em qualidade de vida e em uma educação inovadora que realmente transforma a vida das pessoas e prepara as pessoas para o futuro. Legal. Falei em futuro, eu até derrubei essa garrafinha de plástico aqui. Eu vi que você tem um projeto até de coleta seletiva na cidade, uma preocupação até com isso, é muito legal, viu? Isso é muito importante. Falta em muitas cidades de Minas Gerais. A gente começou agora esse projeto, é novo lá na cidade, também é um dos nossos projetos novos, porque a gente precisa conscientizar as nossas crianças a cuidar do planeta, cuidar do futuro, né? É muito importante. Uhum. Pois é. Então, o nosso quadro encerra por aqui, esse nosso quadro, Prefeito Sem Gravata, mas eu já quero emendar, e aí eu quero emendar nisso aí que eu falei de projeto de futuro, que é umas coisas assim, você pensa... É cedo falar ainda em permanecer mais tempo na gestão da cidade, porque nós conversamos agora, nós estamos aí com um período pequeno que você está à frente, com muitas realizações, com sonhos e projetos de futuro, mas é pouco tempo, você tem que permanecer. Você pensa em permanecer mais tempo na frente da prefeitura da cidade? Pablo, Thiago, olhando nos seus olhos e para a sua audiência, eu digo o seguinte, hoje é uma decisão que eu ainda não tomei. Falo de coração aberto aqui, falo isso lá em Toledo. Ah, mas por quê? Eu tenho direito à reeleição e talvez seja um caminho mais óbvio hoje, mas eu falo o seguinte, que eu tenho muita questão da responsabilidade. Eu preciso entender como é que vai estar a minha vida emocional, a minha vida financeira, a minha saúde, meus negócios estão acontecendo. Eu preciso ver como é que eles vão estar daqui 3 anos, porque a minha prioridade hoje é Toledo, a minha prioridade é a prefeitura. Então você acaba se afastando, preciso ver como é que vai estar a minha família e principalmente o resultado que eu realmente consegui impactar na vida das pessoas. Ele foi muito mais produtivo do que negativo? Pô, então faz sentido eu continuar. Entendeu? E a vida pública é isso para mim, é responsabilidade de saber realmente hoje o que Toledo tem de melhor é o Zildo? Pô, vamos continuar. E daí deixa para a população decidir. Se eu sentir que existe um plano B que possa ser melhor que eu, com certeza eu não terei nenhuma vaidade em falar, não, beleza, vamos passar o bastão para outra aí. Isso aqui é o melhor para a cidade que melhor você vive. O melhor para mim é Toledo, com certeza. Ô, Léo, vou pedir você para colocar na tela o Instagram do prefeitão aqui, ó, que eu quero falar do seu menino. Eu tô apaixonado, assim, com a pegada dele. O menino tem uma noção de fala, uma presença legal. Coloca aqui, ó, já tá na tela?
Sobe mais um pouquinho. Para você que tá acompanhando, meu povo, esse é o Instagram do prefeito Zildo. E ali ele compartilha muito a vida pessoal dele, inclusive a atuação do menino dele. Essa aí, ó. Eu tinha... Ah, não, essa aí? Ou aquela foto é sua? Qual que é o vídeo que o seu menino tá falando? Eu achei sensacional. Tá ele com o Marcelo Ar aí. Coloca do lado então, ô, Léo. Clica aí que eu quero compartilhar com o povo a performance do menino dele. Olha o perfil. Olha lá que legal, gente. Quantos anos que ele tem? Eu vim acompanhar meu pai em alguns compromissos aqui em BH. Achei bonitinho demais. Ele gosta demais da política, rapaz. Inclusive já fala que quer ser prefeito de Toledo também. É mesmo? Verdade. Ele e a Sara. E eu incentivo os dois a trabalhar essa parte dos vídeos, até mesmo para desenvolver a comunicação. Sem dúvida, perfeito. Eu vejo que é muito importante para a formação deles. 90% se comunicam bem, são os tem mais sucesso que aquele jovem que às vezes estuda mais. E eu sou um cara 100% aberto. A porta do meu gabinete, a minha sala de reunião no meu escritório, a mesa da minha casa, eles participam de tudo. De tudo. Não tem nada que eu vá fazer uma negociação que eles, tanto o João quanto a Sara, não possam participar. Eu falo que ali é uma oportunidade deles realmente me verem, ver quem eu sou. E daí eles falam, pô, isso aqui que meu pai tá fazendo não faz tanto sentido. E ele chama atenção. A menina, então, cara... Que legal. Mas ela é muito... A Sara tem quantos anos? A Sara tá com 14. 14. Nós estava em BH, eu fui na Rede Minas, na Opinião Minas, lá com o Jacques, com o Dr. Rafael, oportunidade incrível. Grande abraço, Jacques Leal, gente fina, da melhor qualidade. Cara, que legal que foi. E aí ela quis vir junto. Inclusive o João queria vir para essa, Sara também, mas já estão em aula agora. E bem no dia, fizeram um vídeo lá, política, né? Criticando o João. A Sara teve a postura, fala, não pai, vamos fazer um vídeo defendendo meu irmão. E ela fala toda adulta, não é justo fazer isso com meu irmão, um menino de 11 anos, e ela de 14, né? E eu gosto disso, eu quero que eles tenham personalidade, eles ser realmente quem eles são. Então o João ali é um menino que gosta, acaba a aula, ô João, e aí, você vai fazer o quê? Quero ir com o senhor para a prefeitura. E ele vai, senta lá, atende as pessoas, às vezes me liga, ô pai, tá um cidadão aqui, tá precisando de tal coisa, o que pode fazer? Cara, acaba sendo útil. Uma criança de 11 anos sendo útil até para a população numa ausência. E o legal é o seguinte, eu não vou nem perguntar se você tem sonho que ele seja também, siga carreira pública, mas é a consequência da vida dele. Só que eu acho que, acredito muito que nós pais, que eu sou pai de um menino de 9 anos também, e a gente educa com exemplo. Então hoje você está dando o exemplo de um bom gestor, de uma figura pública que as pessoas gostam, e aí automaticamente eles começam a gostar também desse caminho. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Meu pai também tem mais uma dele. Ele falou para mim um dia, ó, sou o maior exemplo que você pode ter na sua vida. E eu confesso que eu olhei para ele na época, porque meu pai sempre foi muito do altos e baixos, sabe? Nunca soube lidar muito com dinheiro, gostava de um jogo e fumava muito, inclusive foi o que levou ele embora. E ele falou, não, é isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que você está pensando. O melhor exemplo do que é bom e do que é ruim. Você sabe o que eu faço que prejudica a minha vida? É só você fazer diferente. Uau, o que você acredita sensacional. Que eu faço que dá certo, faça melhor, porque eu quero uma versão melhor minha. E perfeito. Hoje eu busco ser. E é o meu sonho pro João e Cassar. Eu quero que eles me olhem e falem, puxa vida, para isso que o senhor tá fazendo não faz nenhum sentido pra minha vida. Então não faz. Putz, para isso que o senhor tá fazendo, que legal. Faça melhor do que eu. É isso que eu vivo com eles. Por isso que a minha vida é aberta. População, eu falo, até me questionar judicialmente do João fazer vídeo de 11 anos. Isso aí, cara, pra mim é a politicagem mais suja que existe. Feio. Nunca na vida eu obriguei meu filho a fazer qualquer tipo de vídeo. Ele faz porque ele gosta, porque ele ama. É lógico que eu incentivo, porque eu acho que aquilo é bom pra ele. Perfeito. Mas ele faz de uma forma divertida, pra ele aquilo é uma brincadeira. E eu quero que ele seja uma pessoa autônoma na vida. E se, quem sabe, lá na frente ele realmente der continuidade nesse sonho de querer ser prefeito de Toledo, imagina que orgulho que eu vou ter disso. Poder transformar a vida das pessoas também. A Sara fala hoje que quer fazer medicina, eu falo pra ela, filha, você quer ser médica? Quer? Então tá bom, combinado. Mas você vai ser a dona da clínica. Por que isso aí? Porque eu quero despertar nela o senso dela sonhar alto, sonhar grande. Eu quero me especializar na área de estética. Beleza, então seja reconhecida nacionalmente, mundialmente, como uma pessoa, um profissional de alta performance. O João foi na sala de aula, nesse dia aí, cara, com os alunos, falou que a empresa dele vai ser multinacional. Caraca, velho. Você imagina pra mim que orgulho, eu vi um filho
11 anos falando isso. Legal, é isso. Sensacional. Seu João e seu Sara. Ô Zildo, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast, inclusive quero aproveitar essa oportunidade e agradecer imensamente a oportunidade de você ter vindo aqui apertar sua mão de novo, te parabenizar por ser uma referência em Minas Gerais como modelo de gestão de prefeitura, acho que isso não posso deixar de registrar aqui. Vejo a sua luta em vir muito para a capital, buscando recursos, buscar relacionamento, eu acho que esse é o principal papel do prefeito, principalmente de interior, porque eu sei que não é a luta fácil, a arrecadação ali fica restrita, mas você tem que correr atrás. Então, parabéns e obrigado por ter vindo aqui. Mas eu queria que você encerrasse esse podcast mandando um recado para nossa audiência e principalmente pros como é que se diz o nome de quem nasce na toledenses, né? Isso, deu branco aqui. Pros toledenses, o que você acredita, o que eles podem esperar da sua gestão ainda, que ainda continua, desse futuro para a cidade deles? E aí a gente encerra com chave de ouro esse podcast. Pode ser? Recado na tela direto pro povo. Bom, eu já posso dizer, meu amigo, né? Pablo Thiago. Isso, tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade, rapaz, de estar aqui. Você não sabe como que eu tô feliz, tô honrado, aproveitando aí da sua audiência. E quero dizer para a sua audiência, principalmente lá para os meus conterrâneos toledenses, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Coisas extraordinárias já aconteceu na nossa Toledo em 2025, mas foi só o primeiro passo. Esse coração aqui tá cheio de sonhos, com muita vontade de fazer a transformação acontecer. E eu tenho certeza que lá no final de 2028, vocês todos vão ter orgulho. E todos aqueles que vivem em Toledo vão ser sempre muito bem cuidados pelo nosso governo, com muito planejamento, com muito foco, com muita grandes sonhos e principalmente com grandes realizações e transformações na vida de vocês. E a todo o povo mineiro que te segue, que te vê, eu vejo que a sua audiência é muito grande aí. Muito obrigado por vocês terem vivido essa hora comigo aqui. Me segue lá no Instagram, vamos falar mais, vamos nos conhecer melhor. E aqueles que quiserem conhecer a nossa Toledo, tenho certeza que vocês vão se encantar com a nossa cidade. Muito obrigado, viu? É isso aí, valeu, meu irmão, Deus abençoe. Bom retorno para você. Obrigado. Vou fazer menção do nosso bate-papo hoje na TV Alterosa, no durante o Jornal Alterosa Agora, combinado? Muito bom, cara. Valeu, obrigado mesmo. E você, acompanhou esse podcast até agora, gostou da conversa? Marca aqui, deixe seu comentário, é muito importante. De onde você nos assiste, de onde você nos acompanha. Você queria um prefeito desse na sua cidade também? Escreve aqui que eu quero saber. E principalmente, quem você quer ver aqui de frente comigo? Sugira aí, quem sabe a gente também convida a participar conosco aqui, contribuir com a história dele, compartilhar ali, detalhar e apertar também, que nós vamos apertar muito prefeito de interior aí, viu? Ó, muito obrigado, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilha esse vídeo nos grupos de família, manda pra todo mundo, que é muito importante, não deixe de compartilhar não, é só vir aqui, ó, tem uma setinha aqui embaixo, você clica nela, pronto, salva o link, eu mando direto no zap, tá bom, dona? Obrigado aí, viu? Agradeço demais e se lembre sempre, meu povo, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.